Olá pessoal, chegamos no capítulo 35 do livro Nosso Lar, Encontro Singular. Então, nós continuamos na primeira noite de trabalho do André Luiz, lá nas câmaras de retificação. E vamos lá. Guardavam-se apetrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa! Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me, então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando lenço aos olhos, pedia a mora, implorava concessões justas, humilhava-se dirigindo olhares doloridos à minha mãe. Como arrogar entendimento e socorro no coração de outra mulher? Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal, e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes, que, a seu ver, se encontravam em piores condições que Silveira. Aqui está a esposa de Silveira pedindo ajuda. Meu marido Silveira está doente. A mãe do André pedindo chance para eles. O André aqui, a gente vai ver depois, ele dando apoio ao pai. E o pai falando, preciso cumprir os dispositivos legais. Infelizmente. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardava profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável.
Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família, que certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras, e enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tens visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguia ainda tal satisfação. Silveira identificou meu constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso por conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo, André? Que quer dizer? Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. E aí, o que será que aconteceu? Será que André foi? Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende? Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito?
renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalharemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternamente e rematou: não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando a alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera a divina luz para sempre. E assim termina o capítulo, com muitas lições interessantes. E nós temos uma tarefa. O que seria essa tarefa? Vamos lembrar primeiro que, no mundo espiritual, nós reencontraremos os nossos amigos, os nossos familiares, nossos inimigos, pessoas que ajudamos, pessoas que prejudicamos, pessoas que poderíamos ter ajudado mais e tantas outras. E aí a proposta seria fazermos a oração número 47 que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, pelos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Se eu acho que eu não tenho nenhum inimigo, então faça e na hora espere vir o rosto, o nome da pessoa que talvez a gente tenha alguma pendência. Ou se a gente não precisa perdoar, vamos fazer ao contrário, vamos pedir perdão a quem a gente acha que magoou, que a gente poderia ter ajudado e não ajudou. Vamos fazer, não vamos perder essa oportunidade, enquanto ainda é tempo que estamos aqui na Terra, para não deixar para depois, como está aqui no capítulo. E aí você pode pensar, é impossível, disse o orgulho. É arriscado, disse a experiência. É sem sentido fazer isso, disse a razão. Tente, suspirou o coração. Então o recado para nós é tentar. Vamos fazer a prece e vamos ver o que nos aguarda aí, o que vai vir, o que os nossos amigos espirituais vão nos colocar na nossa mente, no nosso pensamento. Tal pessoa, ele já está nos dando uma dica, que a gente pode fazer uma prece para quem vier ao nosso pensamento nesse momento. Então é isso, um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.